Olá, amigos da matemática. Hoje vamos ver as posições relativas de duas circunferências. Então, vamos agora observar as posições que duas circunferências podem ocupar um plano. Nós dizemos que as circunferências são externas quando indicamos por D a distância entre os centros O1 e O2. E podemos notar que essa distância é maior que as somas dos raios 1 e raio 2. Então, denominamos como que as circunferências são externas. Agora, vamos ver as circunferências são tangentes externamente. O que isso significa? Significa que indicamos por D a distância entre os centros O1 e O2. E veremos que essa distância é igual ao raio 1 mais o raio 2. Então, vamos mudar para essa circunstância. Aqui dizemos que as circunferências são tangentes externamente, porque a soma do raio 1 mais o raio 2 é igual à distância do centro O1 até o O2. Agora, dizemos que as circunferências são secantes. Se indicamos por D a distância entre os centros O1 e O2, e podemos notar que nesse caso a distância... Bom, então vou colocar essa aqui é a condição onde as circunferências são secantes. Deixa eu movimentar aqui esse raio da circunferência 2 e o raio da circunferência 1. Nós dizemos que elas são secantes quando a distância do centro O1 até o centro O2 é menor que a soma do raio 1 mais o raio 2. Ou então, que a distância entre o centro O1 e o centro O2 é maior que a subtração do raio 1 menos o raio 2. Então, podemos dizer que as duas circunferências são secantes. Agora, as circunferências são tangentes internamente. Se indicamos por D a distância entre os centros O1 e O2, podemos notar que a distância é igual a R1 menos R2. Então, vamos voltar aqui e vamos colocar a circunstância que as circunferências são tangentes internamente. É essa aqui, ó. É essas circunstâncias. Dizemos que elas são, então, repetindo, que elas são circunferências, são tangentes internamente, se indicamos por D a distância entre o centro O1 e O2. Aqui a letra D, e está aqui a distância entre o centro O1, da circunferência A, que está de azul, e O2, que é a circunferência vermelha, que é o centro da circunferência vermelha, que é a circunferência B. Então, dizemos que elas são tangentes internamente quando essa distância é igual o raio 1 menos o raio 2, ou seja, o raio da circunferência A menos o raio da circunferência B. Quando essa distância for igual a essa subtração, dizemos que é uma tangente internamente. E agora, por último, dizemos que as circunferências não têm nenhum ponto comum, e sendo uma delas interna a outra, eu vou excluir agora aqui. Então, dizemos que elas não têm ponto comum, sendo uma delas interna a outra, se indicamos por D a distância entre os centros
2, essa distância aqui, é menor que o raio 1 menos o raio 2. Então, se eu tiver o raio 1 menos o raio 2 maior que a distância do centro 1 até o centro 2, essas duas circunferências dizemos que não tem nenhum ponto comum, e sendo uma delas interna a outra. É isso aí, muito obrigado, até a próxima.